Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 8. O texto diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto é muito interessante. E esse texto, ele é como se ele pegasse a gente e subisse várias escadas da vida e nos deixasse mais ou menos no ponto de partida e dizer: anda daqui para cima. Porque a Bíblia diz que a pessoa nascida de novo, Jesus foi muito claro, aquele que já nasceu, que está provando uma nova vida, ele deve ter um encontro muito forte com o Espírito Santo. Mas vamos entrar nesse texto, viajar nesse texto e ver como ele é importante, o porquê que ele é tão importante para nós. Na verdade, o termo vento na Bíblia vem de uma palavra hebraica, ruach, e de uma palavra grega, pneuma, que também tem o sentido de espírito. Vento, mas também espírito. Na verdade, quando o escritor usa o texto vento aqui, eu acredito que ele está se referindo ao espírito, usando, claro, uma alegoria como vento, mas se referindo ao Espírito Santo. Antes de a gente entrar na palavra, a parte final do versículo, ele diz que o nascido de novo, ele diz que é como o Espírito. Que a expressão dá a entender que é mais ou menos não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas não é isso que Jesus estava querendo dizer, e não é isso também que a Bíblia ensina. Por isso que é muito interessante a gente, antes de entrar na mensagem, dar esse toque para vocês, porque não é isso. Não é que uma pessoa nascida de novo, ela não tem direção. Até porque, quando a Bíblia usa como exemplo, ou até como verdade, uma pessoa sem direção, alguns escritores, como Jeremias, chamaram uma palavra que no Brasil a gente tem como palavrão, mas não é palavrão, vagabundo. Vagabundo é uma pessoa sem direção. Não é uma pessoa, não é um palavrão, não é, se usa até como forma de xingar, mas não é. É uma pessoa, vagabundo é alguém sem rumo, sem direção. E não é isso que o texto está dizendo. Aqui no caso, é pelo contrário. Então, vamos entrar no texto. Jesus disse que ele faz aqui uma alegoria, que o mover do Espírito Santo é como o vento. Sopra, em primeiro lugar, ele sopra onde quer. E ali se ouve a sua voz. Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse que estava se aproximando o tempo de uma profecia que Nicodemos conhecia muito bem, que era a profecia de Joel, capítulo 2, onde haveria o derramado do Espírito Santo sobre toda a terra. Amém. Era isso que Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse, porque ele, como um rabino, ele sabia muito bem de cor e salteado o texto e toda a história de Joel. Então, nesse derramado Espírito Santo, a segunda coisa que Jesus estava querendo dizer é que no decorrer dos séculos, enquanto a igreja estiver aqui, no decorrer dos tempos e dos dias, o Espírito de Deus vai se mover de uma maneira impactante em algum lugar do mundo, em algum lugar do planeta, em todos os lugares, de maneira diferente, de forma diferente,
e em épocas diferentes, quer dizer que o Espírito Santo vai atuar de uma maneira poderosa na terra. E o que Jesus estava ensinando a Nicodemos é que nós devemos estar no lugar certo, onde o Espírito de Deus está se movendo sobre a terra. O que Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse é que a gente deve estar mergulhado na época em que o Espírito Santo estivesse operando na terra. Ele estava indo mais fundo com Nicodemos. É como se ele dissesse: Nicodemos, o meu Espírito está operando na terra. Então, acredite no que ele está fazendo, não atrapalhe o que ele está fazendo, se envolva com o que ele está fazendo, aceite o que ele está fazendo, porque ele trabalha como quer, porque o Espírito Santo é Deus. Ele sopra onde quer e como ele quer, porque o Espírito Santo é Deus. Jesus queria que Nicodemos entendesse, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele mesmo diz no texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo me ungiu. Mas Israel não entendeu. E Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse que a ação e o poder e a glória do Espírito Santo estava sobre Jesus, que ele tinha que crer em Jesus, andar com Jesus, viver com ele, porque o poder do Espírito Santo estava com ele. Mas essa lição de Nicodemos serve para nós, que nós devemos entender, aceitar e entrar debaixo da onda que o Espírito Santo está fazendo em nossos dias e em nossos tempos. Isso é muito interessante. É por isso que é preciso a gente ter entendimento e prestar atenção. Jesus disse: Israel não entendeu o meu tempo, não entendeu o tempo de Deus, melhor dizendo, Israel não entendeu o tempo de Deus. Por que ele não entendeu o tempo de Deus? Porque o Espírito Santo estava sobre Jesus e eles não admitiram. A glória do Senhor estava ali e eles não admitiram, perderam a bênção, porque não entenderam o tempo de Deus. Então é muito necessário o entendimento. Jesus, normalmente a gente fala de pecados que envolvem a vida moral, são os pecados que eu diria que estão sempre em alta, sempre se falando. Mas nós fomos advertidos por Jesus algumas vezes e duramente pela falta de percepção. Fomos advertidos por ele pela falta de procurar compreender e entender isso por várias vezes. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 5, se não me falha a memória, Jesus adverte os fariseus, porque eles sabiam entender. Quando o céu estava coberto de nuvens e se aproximava um temporal, eles sabiam entender que o temporal estava para chegar, estava para chover. Mas eles foram advertidos por não perceberem os acontecimentos que estavam apontando para um evento feito, criado, proporcionado pelo próprio Deus. Eventos como derramar, como ação, como a atuação do Espírito Santo na terra. Eles foram advertidos. Jesus advertiu 2 homens no caminho de Emaús, 2 discípulos, que eles andaram com Jesus durante aquele período de tempo no caminho, mas eles não entenderam e nem reconheceram que era Jesus. Eles não tiveram percepção. E Jesus chama eles de nécio, para não chamar de retardado. Chama de nécio.
porque eles não entenderam. Mas nós estamos vivendo em uma época muito diferente. E a época que nós estamos vivendo hoje é praticamente inadmissível que o povo de Deus não entenda o que Deus está fazendo. Não entender o que Deus está fazendo na terra. Não entender a ação de Deus na terra. Hoje, no momento atual. Em outras palavras, pedir para ser vencido pelos ventos contrários, não o vento do Espírito, mas pelo vento contrário que estão agitando sobre todo o planeta Terra. É pedir para perder a guerra, é pedir para apanhar na batalha. É por isso que Jesus advertiu severamente que eles tivessem entendimento. Quando Deus chama a nossa atenção, não é porque Ele está querendo o nosso mal, ou porque Ele não está gostando da gente, ou porque está com raiva da gente. Não, Ele está chamando a nossa atenção porque Ele quer nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Ele quer nos dar livramento, Ele quer que a gente seja livre de algumas coisas que poderão acontecer. Por isso, Ele nos adverte que a gente tenha entendimento. E uma das coisas que a gente tem que entender é que a ação do Espírito Santo sobre a terra não é apenas na igreja, não é apenas pessoas falando em línguas, não é apenas milagres acontecendo. Isso é a atuação do Espírito Santo na igreja. Mas o Espírito Santo não atua somente na igreja, o Espírito Santo também atua no controle do mundo. Porque o mundo está nas mãos do maligno, sim, mas não 100%. O maligno, ele tem direito de fazer uma parte da bagunça, mas a bagunça dele existe um limite, é como a onda do mar, você vem até aqui. Daqui para cá ele não pode ir, ele não tem mais esse direito e esta autoridade. Por que ele não tem esta autoridade? Porque a Bíblia diz: do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, tudo que nele há. Então, Deus ainda está no controle desta terra. O Senhor ainda está no controle do mundo. O Senhor ainda está no controle do planeta. E lhe digo mais: o Senhor estará eternamente no controle desta terra. O Senhor estará eternamente no controle desta terra. Por isso, Ele não age, o Espírito Santo não age apenas na igreja, Ele age também no mundo. Então, para a gente ter um discernimento mais aguçado do que Deus está fazendo, do que do mover, da ação, da atuação do Espírito Santo, não basta conhecer a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo, mesmo sabendo que isso aí é o passo fundamental. Sem isso é impossível. Mas é necessário também a gente dar uma olhada como está andando o trem deste mundo, como está andando a carruagem deste mundo, para a gente saber como o Espírito Santo está controlando. Amém. Por que isso é necessário? Porque a gente sabendo isso é mais fácil da gente buscar livramento. Sabendo os acidentes de uma estrada, sabendo os buracos de uma estrada, é mais fácil a gente fazer o desvio. A Bíblia diz: o avisado vê o mal e se esconde. É por isso que é necessário a gente saber. Elias sabia muito bem, Elias tinha traçado tudo o que estava acontecendo em Israel nos seus dias, tanto de bom como de ruim. Jeremias, quando a gente lê Jeremias, a gente sabe que mesmo Jeremias sendo um profeta, que trazia algo sobrenatural para a nação que ninguém sabia, mas se percebe que Jeremias conhecia tudo o que estava acontecendo em Israel, de trás para frente, de frente para trás. Ele sabia, por isso que Deus, por diversas vezes, guardou Jeremias, porque Jeremias sabia o que o Espírito de Deus estava fazendo e como o Senhor estava agindo. Então, a coisa fundamental é
se envolver com o Espírito Santo, porque Jesus disse que ele atua como vento. Se a gente não se envolver com ele, nós seremos vencidos, querido. Sabe por quê? Porque a pressão nesse mundo é muito grande. E não se iluda. Deixe quem quiser ser ateu seja, quem quiser ser cético seja, mas não se iluda. A pressão desse mundo não é apenas a maldade humana. Tem a maldade humana e tem a maldade do inferno. E tem a pressão diabólica que luta contra a gente 24 horas. Se a gente não tiver revestido do Espírito Santo, nós poderemos ser vencidos. Na verdade, esse texto é muito importante. Se a gente olhar para o vento ele é tão importante que uma aeronave, para voar, ela precisa 100% do vento. Ela precisa estar, um avião, para ele ter estabilidade e o voo ser seguro, ele precisa estar 100% envolvido com o vento. É por isso que em cada aeroporto existe aquele negocinho chamado biruta, porque a biruta ela está indicando o mover do vento, porque o avião ele precisa. E é interessante que o avião, para ele poder ter um voo tranquilo, ele precisa se envolver completamente com o vento. Não é andar contra o vento, é se envolver com o vento. Ele precisa entrar no vento para que o vento dê estabilidade nas asas do avião e ele possa estar seguro lá em cima e o voo ser tranquilo. Amém. Assim é a nossa vida. Nós temos que se envolver completamente, procurar uma maneira. O piloto ele procura uma forma de se envolver com o vento para que ele possa ter um voo seguro e tranquilo. Da mesma forma, nós temos que procurar se envolver com a atuação do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais segura nesta terra. Se o piloto não se envolver com o vento, isso é tão sério que se ele não tiver uma noção, tanto de cima como da torre que está embaixo, do pessoal que está no controle, pode haver até choque, acidente, batida de avião no ar, porque ele perdeu o controle. Então isso, veja como é importante o vento. Da mesma forma, Jesus está declarando aqui a importância da gente estar envolvido com a atuação do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Porque cheio do Espírito Santo, o inimigo não tem como nos vencer. Guiado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, assim como um avião segura nas alturas, da mesma forma nós também ficaremos de pé, independentemente de qualquer tempestade e tribulação, porque estamos escondidos e andando e navegando e voando sobre o poder do Espírito Santo de Deus. A gente tem que entender. Porque a gente, estando cheio do Espírito Santo, o que diz Paulo? Quando Paulo escreve a sua primeira carta para a igreja de Coríntios, Paulo declara que só existe um que conhece os pensamentos de Deus, digamos assim. É mais ou menos isso, não está escrito, o texto de Coríntios não está escrito pensamento, está escrito ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas Paulo estava querendo chegar aí. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, os projetos de Deus, o que Deus quer fazer em nós e na terra, a não ser o Espírito Santo. Ninguém pode saber isso, não adianta. Nenhum homem vai saber. E Deus, Ele quer revelar, Ele quer mostrar a nós, porque a terra nos pertence, o mundo é nosso. Ele quer mostrar a nós
nós como a gente andar nele, como caminhar nele e o que ele está fazendo nele. E para a gente ter esse entendimento, não é o Jornal da Globo, não é a Band, não é a CNN, não é a Cultura, não é o New York Times que dá essa diretriz. Quem dá esta direção é o Espírito Santo. Amém. Somente Ele sabe o que vai acontecer aqui amanhã. Somente Ele sabe qual é o plano de Deus para a terra. Por isso nós devemos estar alinhados com o Espírito Santo. Amém. Nunca estivemos tão necessário. Eu acho que a terra teve 2 períodos que precisou demais de entender a atuação do Espírito Santo. Foi quando Jesus veio, estava em carne. Os homens precisavam se superar e lutar e buscar para entender que aquele era o tempo da salvação. O tempo da salvação tinha chegado. Que aquele era o Messias. Eles tinham que entender isso. Foi muito difícil, eles não entenderam. E eu acho que a segunda fase mais difícil é a que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que entender que, assim como ele veio, nasceu de uma virgem, se fez homem, morreu na cruz, nós temos que entender que o tempo dele voltar novamente à terra, não nascendo mais de uma virgem, não para morar aqui, não para habitar, para pregar aqui, para curar ninguém, não para curar enfermo, para dar visto cego, para ressuscitar morto, mas ele está para voltar, para buscar sua igreja. É por isso que ele chamou a atenção dos sinais, que nós deveríamos prestar muito atenção àquilo que está acontecendo na terra. Naquela época muitas coisas aconteceram, que serviu de alerta, era o sinal dizendo: o Messias está chegando. Pessoas foram avisadas, pessoas que não eram judias, como os reis do Oriente, foram avisados que o Messias viria. O mundo se preparou para a vinda do Messias. O mundo estava preparado. Era só eles, os rabinos, estudarem, prestarem atenção e ensinarem o povo que o mundo estava preparado para receber o Messias. Mas eles não fizeram isso. Eles pecaram nisso. Nós não podemos cair no mesmo erro, no mesmo pecado. Um dos sinais, claro, que estava nos olhos de cada rabino, nas mãos de cada rabino, e eles não viram. Um dos sinais foi o avanço desenfreado naquela época da língua grega sobre o mundo. Aquilo era um sinal. Aquilo era Deus dizendo aos rabinos: olha, esse avanço da língua grega no mundo é para que o nome do meu filho seja proclamado, é para que a história dele, para que a biografia dele, para que o mundo inteiro tenha praticamente uma língua, e o mundo inteiro venha saber o que eu sou, o que eu fiz, o que eu faço e o que eu quero. Mas eles não entenderam isso. Pelo contrário, fecharam os olhos. A mesma coisa está acontecendo hoje. Os sinais no mundo estão aí, dizendo que Jesus está voltando. Os sinais de Mateus 24 já aconteceram todos. Os sinais de Lucas 21 já estão acontecendo desenfreadamente a cada dia. Assim como o mundo daquela época se preparou para receber o Messias, o mundo de hoje está preparado para receber o Anticristo. E nós não estamos abrindo os olhos. Nós temos que abrir os olhos. É imediato.
Não podemos ser como naquela época que os rabinos fecharam os olhos para não verem